Olá, pessoal. Mais uma vez aí para gravar um episódio do nosso podcast 7030. Hoje eu, meu nobre irmão e sócio João Marcelo, e uma convidada muito especial, a Vivi Camata, sócia proprietária da consultoria MyGoals, que inclusive nos presta consultoria, e a gente teve aí a oportunidade de trazê-la e apresentá-la junto ao nosso podcast para discutir ciclos de atendimentos. Então a gente vai falar hoje de uma jornada de atendimentos que nem sempre é percebida, nem sempre é compreendida pelo time comercial e não menos pelos proprietários, pelas pessoas que fazem parte aí de toda a estrutura de empresa, né? E a gente vai falar especificamente do nosso segmento de veículos, mas eu tenho certeza que o tema ele também é muito útil para outros ramos, né? Então, assim, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo, mandar um beijão pro João, que o João tá lindão com essa camisa aí. Tá lindo mesmo. Já é diferente mesmo, né, João? Obrigado, é diferenciado. JM9, isso aqui é Thiago que bolou esse troço. Então, inclusive a camisa é nossa mesmo, tá vendo? É, marca própria, né? Marca própria, muito certinho. em breve a gente vai ter para comercializar, diga-se de passagem. E para começar, pessoal, eu vou pedir gentilmente para que a Vivi se apresente. Eu já conheço, mas vocês precisam conhecer, saber quem que é a Vivi Camata, proprietária da MyGoals, o que ela faz, o que ela percorreu, o que ela viveu para chegar até aqui. Vivi, muito obrigado pela presença. Apresente-se para o pessoal, por gentileza. Sou eu quem agradeço, é um prazer enorme, por dois motivos. Primeiro, por estar com vocês, e o segundo, porque eu sou apaixonadíssima pelo tema. Aliás, o meu início, ele se deu exatamente por paixão. Eu virei gerente de marketing, perdão, do primeiro grupo de concessionária que trouxe essa estrutura de CRM no Brasil, era um grupo Chevrolet e posteriormente Chevrolet e Kia, e New Holland também de trator. Eu estava no lugar certo, na hora certa, no segundo ano de faculdade, tinha 21 anos, e a minha paixão fez com que uma pessoa me desse a oportunidade de criar essa área. Ele queria fazer todas as estruturas, venda de serviço para oficina, a estrutura de marketing que é mais tranquila, a gente sabe o que é, basicamente trocar agência, cuidar de endomarketing, branding e tal, e uma célula inovadora que era o fluxo de loja, ainda mais inovadora que agendamento de serviço, que era o fluxo de loja. Que era exatamente copiado do modelo do setor de construção civil, baseado no pensamento de que é um produto muito caro, não dá para você comercializar, a gente é varejo, mas não dá para ser varejo como vender uma camiseta, um tênis e tal. Tinha um ciclo de maturação, um tempo que o cliente ficava no mercado, exigia um pouco mais de ciência, e ele queria se debruçar em cima disso e trazer as estruturas, trazer a filosofia do CRM para essa venda de carro. Então, tive muita sorte, fiquei 9 anos com eles, uma paixão, uma absoluta. Se eles não tivessem meio que saído do negócio, eles são pequenininhos hoje, eles estão em outros setores, eu certamente teria ficado lá. Eu saí de lá porque eu queria cuidar de coisas... tinha fome, né? Queria cuidar de coisas maiores. Eu vou usar esse gancho que você falou, porque é uma palavra que eu uso quase que diariamente, que é a palavra fome. Você acha que, de modo geral, o quanto a fome impacta na evolução de um indivíduo que trabalha com vendas? 100%, eu acho. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. A gente estava conversando outro dia, inclusive, sobre uma pessoa que não tem talento nenhum, mas tem muita sede, muita gana, muita disciplina. Ele chega em qualquer lugar. Eu acho que falta muito. Essa história... Se perdeu um pouco a história de que o vendedor... Ele se faz, porque o céu é o limite, não é isso? Sim. Eu não conheço vendedor com teto. Sim. Você pode ir embora o resto da vida. Só que depende de uma série de coisas que você tem que fazer por princípio, uma série de esforços, que eu não sei, eu não vejo mais os vendedores da década de 90 hoje, Sim. por exemplo. E eu acho que a gana, a fome é o que te impulsiona, é o que te leva... Mas isso chega a ser um paradoxo, né, João? Porque olha que interessante, né? Olha que interessante mesmo. A gente fala, às vezes, de um profissional que, teoricamente, mais antigo, né? Que poderia estar fora do mercado, e não é, mas que era um profissional raiz, que eu tô falando, né? Que batia de porta em porta, que fazia prospecção ativa mesmo, que insistia, que argumentava, que curava dores, né? E hoje a gente tá passando por esse processo de digitalização e, às vezes, subestima esse cara lá de trás, né? Esse profissional... mais velho, talvez, né? Mais velho no sentido, assim, de experiência, né? Sim. Achando que ele não consiga, talvez, assimilar, quando, na verdade,
se ele conseguir absorver que isso pode potencializar o resultado dele, ele se torna uma pessoa muito, com todo respeito, muito superior a uma pessoa mais jovem, né? E é um paradoxo, né? Porque às vezes a gente subestima essas pessoas, né, João? Sem dúvida não. Muito bom dia a todos. Tá falando de fome aqui. O Thiago é um cara que come bastante, né? Então, você vai lá, você já tomou café na minha casa, você está de novo falando de fome aqui. Ó, queria mandar um grande abraço aí, né? A semana passada deu certo o negócio da chave, tá? Então, por favor, chave aqui em cima hoje. Vocês façam de uma maneira diferente aí para não sofrer no caminho depois. A chave ele tá falando porque esse corno do João, eu esqueci a chave aqui, ele pôs no bolso e ele combinou aqui com o cúmplice que tá dando risada de mim aqui agora. E eles falando que a chave ficou aqui, com a chave do carro. Eu falei pra ele, ô João, volta lá que eu preciso pegar a chave pra ir embora. Né, que voltar lá? Depois a gente dá um jeito. E ficou me sabotando a viagem toda no retorno, né? Sendo que a chave estava no bolso dele. É corno ou não? Vamos lá. E nós temos, aí eu estava falando desse profissional raiz, nós temos em Monte Alto, né, um grande amigo nosso e um colaborador autônomo que compra veículos para a JM. Né? Esse cara até mandar um abraço lá pro Fininho. Esse cara, o apelido dele é Fininho. Então, olha só que interessante, Thiago. O que esse cara faz? Ele prospecta carros para compra na Web Motors. Presta atenção no que o cara faz. E ele exclusivamente, né, vive da Web Motors. Ele consegue comprar veículos ligando para um cara, ele sabe o perfil dos carros que a JM compra, então ele entra lá, ele arruma o carro, Corolla, um Honda, um SUV, uma Tracker, enfim, uma infinidade de carros. E ele liga para esse cliente particular e leva o Ricardinho para comprar esse carro. Ele combina, o cara quer 100. Ele explica para o cara da forma dele, do jeito dele, que tem que ser 90. E ele consegue fazer o salário dele em cima disso. Então é o cara que ele não tem habilidade, né, como todo mundo tem, um digital influencer no negócio, aí, um cara focado 100% na internet, mas ele consegue fazer com que o salário dele saia disso, que é o que você estava falando aí. Não, e olha a importância, né, desse paralelo, né, João? Se você imaginar que o nosso time de vendedores tem um tempo absurdamente ocioso, né, por não cumprir algumas etapas, alguns processos, né? Você citou no caso desse exemplo aqui de que ele faz a prospecção para ele repassar, para ele comercializar o veículo, para ele comprar, né? Imagina a oportunidade que os vendedores têm diante de tantos anúncios que tem nos marketplaces, seja no Facebook, Motors e carros, sim, entre outros tantos, de fazer contato com uma pessoa que está vendendo o carro, porque muitas vezes ela está vendendo para trocar por outro. Então, da forma que ele liga só para comprar o carro, ele pode de repente oferecer mais, tudo bem, eu sou o Thiago da JM9, eu vi que o senhor tem um anúncio aqui de um Gol, o senhor faz alguma diferença? Ah, não, eu quero esse valor aqui, tá bom. O senhor só quer vender ou o senhor troca? Ah, é que eu quero comprar o mais novo, é que eu quero comprar um 0. Ah, eu vendo 0 para você. Sim. Você entendeu? Então, assim, isso é uma das grandes oportunidades que existem diariamente no mercado. Eu imagino que a Vivi, nas suas andanças em atendimentos, né, diante dos seus clientes, encontra e talvez possa ficar até de certa forma indignada da quantidade de oportunidade que existe diariamente, independente do tamanho de loja, e que as pessoas deixam passar, não por falta de conhecimento, porque o conhecimento você está lá para compartilhar, mas por falta de execução. Sim. Isso ocorre, Vivi? Todo dia. Vocês falaram sobre essa história da Web Motors, de portais de modo geral, mas tem inúmeras outras oportunidades. Ó, se você abrir o teu ponto há 6 meses, você não tem como visitar a tua base de cliente. Mas veja a concessionária, vamos usar o exemplo de concessionária plena que tem oficina. A cada X tempo não tem que contatar o cliente para levar para a oficina? Sim. O que é um processo de inteligência? Eu aproveitar essa ligação que eu estou fazendo para um momento X, né, para realizar a troca de óleo, fazer a primeira revisão e fazer algumas perguntas que componham o processo posterior, futuro de compra dela. Você não encontra. Aí, quando tem alguns eventos gigantescos, sai todo mundo desesperado, atrás de lead, né, atrás de base antiga de cliente, mas sem compreender nada. Você acabou de ligar o cliente para o cliente para fazer a terceira revisão dele. Como que você não tem uma nutrição
Isso é CRM, né? É a história é a informação que você vai coletando exatamente para desdobrar, para trazer mais negócio, negócio de forma mais barata e mais inteligente para a empresa. Você não encontra isso. Começa sempre do zero. Aí todo mundo liga para a base de cliente, satura aquela base, daqui a pouco tem um outro evento, de novo você liga começando sempre do começo. Você não pega, não recolhe informação de área nenhuma. Você quer ver uma coisa? Desafio, senhores. Liguem, todo mundo paga caríssimo por lead, tá? Em 35, 40, 50 reais, um lead um pouco melhor, não é isso? Ligue para a empresa que vocês quiserem, faça multimarcas, a Jaguar, e faça algumas perguntas, você vai encontrar um balcão de informação. Absolutamente ninguém no Brasil vai pegar teu nome, teu telefone, você vai ter a resposta daquilo que você perguntar. Você não vai ter ninguém coletando. Poxa vida, quem que passa a mão no telefone hoje para ligar para uma empresa? Talvez uma pessoa com um pouco mais de idade, que não gosta muito do tecnológico, mas de modo geral, você concorda que é alguém um pouco mais pronto para comprar? Sim. A cabeça ficou tão no digital, né? tão no digital sem estar no digital, porque a gente continua convertendo muito pouco. Sim. Mas o básico de coletar informação, né? A estrutura que você paga, teu totem lá, custa caríssimo. Aquilo é propaganda, é a mesma coisa. Um restaurante, dentro de X tempo, todo mundo conhece, ele vai entrar. Então, aquela estrutura já custa, já tem que se pagar, não é isso? Você está num ponto, pagando caríssimo por aquele ponto, e obviamente que em volta, o entorno, vai saber que você está lá. O cliente chega antes do lead e ninguém faz nada com ele, é uma loucura. Ó, você tá falando de totem. Esse cara aqui adora totem. Você viu lá em Itaquaritinga que ele pôs um dele lá? Lógico. Eu postei ontem. Nossa! Fantástico, pô. E, na verdade, eu acho que, para complementar, eu acho que vale aquela discussão que a gente falava em off aqui, antes da chegada dos leads, vamos imaginar na década de 90, né? Até no meados de 2000, que não existia essa linguagem, né? Não. E aí as pessoas... Em 2015, na verdade, começou um pouco mais, né? E as pessoas veem o lead em si como se fosse o salvador da pátria. E não é. Ele pode ser, se bem trabalhado, estimular, fomentar, mas a partir disso, vamos falar da parte prática, Vivi? Vamos tentar, de alguma forma, usar esse tempo aqui para a gente agregar alguma coisa para outros lojistas, assim como você faz conosco. Você vai dar uma consultoria gratuita. Qual que é a jornada média hoje de compra de um lead? Usado? Vamos falar de usado? Usados. De um cliente que ele entrou numa base, ele manda, em média, para quantas pessoas? Vamos lá. Eu recebi um lead. Teoricamente, esse cara mandou só para mim? Não. Esse assunto, isso é muito legal. Porque ontem a gente estava fazendo com os funcionários individualmente, você lembra disso? Sim. É muito louco, porque assim, as pessoas... primeiro, respondendo a tua pergunta inicial, né? Em média, isso não é dado meu, isso é dado do mercado, isso é ciência, né? 7, 8 pessoas ele fala ao mesmo tempo. Então, assim, você recebeu lá 7 horas da noite, até umas 7h30, 8 horas, ele tava mandando para todo mundo, né? E o cliente, ele não manda o lead para a empresa, porque se fosse o lead para a empresa, ele falava com o vendedor. Se ele tivesse esse relacionamento com uma empresa, ele começa se dirigindo a uma empresa, tá correto? Sim. Eu ligo pro meu vendedor, pro gerente que me atendeu super bem. E os bons profissionais dessa área, realmente isso acontece. O cara procura ele de novo. Eu conheço excelentes vendedores. No último grupo onde eu trabalhei, tem um vendedor, a gente tava discutindo ele outro dia, com mais de 70 anos, cara, fantástico. E as pessoas, de fato, procuram. Porque ele é um cara 360, né? Mas assim, o cara, primeiro ele mandou o lead pro carro. Ele não mandou pra você. O vendedor acha que chegou pra ele. Sim. Aí o vendedor fica bravo, porque depois, quando ele consegue 2, 3 dias depois falar com o cliente nem se lembra do carro. Claro que não se lembra do carro. A gente estava no caminho pra cá comentando, existe um percentual altíssimo, acho que é quase 30% de clientes que acabaram de retirar o carro da revenda, que não lembra nem mais o nome do vendedor. Imagina quando você tá numa jornada de busca. Então, você tem um grau de dificuldade 7, 8. Aí você tem outra informação interessante. Antes da pandemia, você tem um grande tarifador aí, você consegue mergulhar nesses dados, você vai ver. Antes da pandemia, em média, para ter penetração, falar não é vender. Eu ligava cerca de 3 vezes para os clientes. Hoje está em 7, 8. Aí as pessoas falam assim, não, é porque o cliente está no WhatsApp. Mentira, o cliente não está no WhatsApp. O cliente está no online, ele te responde online, se for online. O que é online? O que a gente está fazendo é online. Sim. Usar o meio... As pessoas estão usando o meio digital e falando que é online, né? Então, assim, o cliente te Vivi, manda... só fazendo uma partezinha no que você falou, é o seguinte. Quando esse lead chega, que nem o Thiago falou para você, quando esse lead, ele está sendo enviado para 7, 8 empresas, tal, um lead só. Tem habilidade em vendedor, né? Nesse mercado que você enxerga por cima... Você acha que tem habilidade nesse vendedor e a assertividade desse vendedor
de conseguir imediatamente atender o cliente que mandou esse lead para ele e trazer ele para a loja? Eu não sei se necessariamente trazê-lo para a loja, porque você tem que olhar em que momento da busca o cliente está. Ó, uma coisa importante para a gente pensar. Tá, mas como assim? Em que momento da busca? Então, por exemplo, o É, vendedor perfeito, tem que... porque ele manda 7 É. para 7, 8, Sim. e segundo dado estatístico, 65% das pessoas passa até 50 dias para comprar um usado. Essa é a média de 65%. Tem um percentualzinho de cerca de 10% que apontaram na Fenabrava, inclusive, que compra em 24 horas e tal, e um outro que vai adiar um pouquinho, um percentual de desistência, mas a massa, o grosso, passa 50 dias no mercado. Então, se eu estou no meu dia 1 de busca, eu estou embrionando uma série de coisas. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa... E eu sou. O meu exemplo é muito bom. Eu não fico checando... Se eu não estivesse no setor de automóvel, eu não saberia preço de carro. Eu não sou alguém que fica pesquisando o tempo inteiro, eu só pesquiso quando eu vou comprar. Sim. Então, se você fica 3 anos sem checar taxa, sem checar uma série de coisas, você tem dúvidas iniciais. Então, o dia 1 da tua busca, ele serve para abrir teus horizontes, ampliar, né? Olhar, o que eu vou ver? Criar parâmetros. Exato. Então, você está nesse momento. E o que você precisa saber? Observe o seguinte, por que a gente sempre joga a culpa no lead? A gente não questiona exatamente isso quando o cliente chega. Em que momento o senhor está? Aí tem muita gente que fala assim, ó, cliente não responde nada, você está equivocado. Não estou equivocado. Eu sou de chão de telemarketing há 20 anos. Eu fui gestora de telemarketing de grandes equipes por 30 anos. E o que fazia a gente fazer diferente era exatamente mergulhar no cliente. Nunca pergunte algo sem dizer por que você está perguntando. Então, assim, ó, e mostre empatia. Né? A gente estava falando de PNL agora ontem, hoje, de novo. Então, assim, quando você chega, senhor Thiago, eu tenho certeza que pelo valor do seu investimento, se o cara estiver comprando um carro de 30 mil reais, é a Porsche dele. É a grana dele, não é? Ó, isso é interessante que você falou agora. Por quê? Esse vendedor, o que eu te perguntei lá, eu falei, tem jeito dele trazer? Porque nós temos vendedores e vendedores, né? São classificados de duas maneiras lá. Tem vendedor que vende preço e tem vendedor que vende qualidade e o carro, a venda bem feita. Então, esse vendedor que vende preço, no lead, por que lá na internet, quando você faz um anúncio do seu estoque, você tem que colocar o preço? Porque o preço, ele já diferencia esse lead. O cara vai, é o que você falou agora, ele sabe quanto ele vai investir. Se é 30, se é 50, então ele vai naquela faixa. Aí entra o vendedor que vai fazer essa venda vendendo preço. E nós temos vários lá, hein? Sim. Que a gente está tentando fazer a correção. Então, como o cara faz? O cara pega o lead, ele manda lá o lead num carro de 30 mil reais. Aí ele pega, a vendedora já chega vendendo o carro que ele quer comprar de 30, perdão, hoje tá foda, por 29. Todos, né? Por 29. Então, o que acontece? Ele mergulha nesse lead que você falou aí, que pode ser até um lead gelado, né? Não precisa ser quente. Sem o cliente pedir desconto, ele já deu desconto para o cliente. Olha que venda mal feita, certo? Então a gente chega e questiona o vendedor, principalmente o Thiago, que é gestor de equipe. Mas por que você fez o preço? E isso a gente já estava vendo lá no atendimento. Sim. Nós estamos acompanhando o atendimento de longe. O cliente não pediu desconto. Não. Sim. E o vendedor já deu desconto para o cliente. Sim. Então ele começa por aí errado, né? E aí chega ainda, né, no gestor ou quem tiver lá, né, se alguém, o André ou eu, algum outro, né, o gerente geral da loja, tem condição, era 29. E o cara fechava por 30. Para fechar esse negócio agora, vamos fazer 28? Pronto. O que ele fez? Ele já levou quase 10% da margem de 30 que a loja estaria tendo. Então, olha para você ver como é que é complicado esse negócio de lead quente. Por isso que eu te falei, traz esse cara para a loja. Sim. Se o vendedor for dessa forma, nós temos outro vendedor lá que chega para o Thiago e fala assim, vem cá, o cliente queria falar contigo, mas não queria falar. Então, ele foi lá e ele trouxe o cara lá. Pelo lead, ele trouxe o cara falando que o cara já era amigo nosso. Então, vai vendo de que formas existem essas vendas. Aí senta o Thiago, ele e o cliente. Tá bom? E aí, vamos vender o carro para ele? Aí o cara fala assim, o Thiago fala, vamos vender. Lógico. Mas olha que forma que é isso. Então, tá transferindo. Por isso que eu falo para vocês aqui agora, né? Você que mexe diretamente com digital, tem que trazer esse cliente para a loja. Tem que, de qualquer forma, desses 7 que mandou para... Dessas 7 empresas que foi mandada, resgata, traga o cliente para a sua loja. Que, de uma certa forma, o suporte de vendas nosso,
com os colaboradores e o nosso suporte. Ou o gerente ou nós vamos estar ali para fazer essa venda. E não precisa fazer essa venda dessa forma que eu falei. Começa errada, vender barato, não precisa ser dessa forma. Então, só para você entender como é que funciona. Bom, não que você não entenda, pelo amor de Deus, não é isso, eu me expressei errado. Para você ver como é que funciona essa forma aqui no interior. Né? Não é que nem um São Paulo, né? Não, que tem um lugar que é lugar. mais... Né? Vamos falar de um outro tipo de vendedor? Olha só, você sabe que tem uma série de variáveis, né? Mas duas coisas muito importantes quando eu vou fazer uma venda, eu preciso esquecer todas as outras coisas e me concentrar só naquela pessoa. É tipo quando você se apaixonou lá atrás pelo seu primeiro amor. Duvido que você dava atenção para outra coisa. Ou se você precisasse conquistá-la de fato, quais são as armas que você usou? A primeira era uma atenção. Puta, eu vou prestar atenção em tudo que ela gosta, tudo que ela quer e tal. As pessoas não prestam atenção nas vendas. Eu passei anos e anos fazendo escuta de ligações, sempre tive tarifador exatamente para aprender com o cliente ao invés de ficar chutando. Então, por mais de uma década, eu não ouvia música no meu carro. Eu ouvia um pendrive com as gravações de ligação, tanto de vendas quanto de pós-venda, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Então, eram 3 horas por dia aí de volta do trabalho, ouvindo. Inúmeros vendedores, o cliente falava assim, ó, puta, mas eu vou trabalhar sábado. O cliente não tá pedindo preço. Ele falava, o evento era no sábado. Eu vou trabalhar sábado. Ai, mas a gente tem um desconto X. Ele não tá pedindo desconto. Sim. É exatamente isso. Porque é muito mais fácil falar sobre dinheiro. É a mesma coisa de fazer lead. É muito mais fácil, ao invés de mergulhar no meu processo, você quer ver uma coisa? É um percentual mínimo de pessoas que mandam um lead que não vai comprar. E assim, não vai comprar hoje. O que aconteceu? Você vai morrer ano que vem? Eu tô sem agenda pra morrer até 2050. Né? Então, assim... O cliente não compra agora. Caiu minha Netflix, minha mulher não quer namorar, então eu vou ali mandar um lead. Não existe isso. O cliente mandou um lead porque ele tem intenção de compra. Baseado na lei de proteção de dados, você também não pode só falar com aquele que te ativou? Então, se não for desse momento, ano que vem você tem venda para fazer. Constrói com esse cara alguma coisa. Sim. E veja, quem no mundo, quem não gosta de um agente facilitador? O que eu quero dizer com isso? Eu dou um show. Entendo tudo. Eu sou a profissional de automóvel. Eu sou sua consultora de automóvel. O cara vem falar de picape, eu dou um show. O cara vem falar de hatch, eu dou um show. Você acha que uma pessoa, quando iniciar a jornada, tem imprevistos? Poxa vida, deu errado. Já aconteceu uma tristeza. Aconteceu, a pessoa tá quase fechando uma venda e perdeu um trabalho. Olha que coisa triste. A pessoa para. Eu vou fazer um 70-30 no que ela tá falando aqui agora. Eu, lá na Toyota, então era um processo... Pera só um pouquinho. Antes de você fazer o 70-30, ó, vamos ver se dá pra ver aqui na câmera. Ó. Olha aqui, ó. Semana passada zoaram eu do sapato, ó. Olha o sapatão do João hoje. Cara. Pô, mas... Outra, ficou chique. Pô, o cara é foda. Me pegou descalço aqui, velho. Ele tirou, você tirou, ele tirou o sapato. Tá vendo como é que é? Depois, 1 a 1. Depois você fala que não é corno, um homem desse? Deixa ele comigo. Ó, Vai lá, 70-30. tinha um processo lá na Toyota, né? Que você sabe, quando tem a apresentação do veículo, você fala, ó, eu mato, eu dou um show nisso, eu dou um show em picape, eu dou um show. E eu nunca fui bom nesse negócio de ficar explicando as coisas. Como é que você vai usar isso aqui? Como é que você vai usar essa tela? Você botar aqui, você parear o telefone, você fazer isso, aquilo. Como é que era a minha linguagem? E a linguagem de antigamente. E aí, João, como é que é essa caminhonete? Essa caminhonete é boa pra caralho. Boa pra caralho. Pô, econômica, o troço é fodido, vamos comprar. Era assim. E eu vendia mais que todo mundo, assim, numa situação. Mas por quê? Porque tá há muito tempo no mercado, conhecia todo mundo, né? Então era assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia mudou muito o negócio. Tanto é que a gente vende os carros. Quando eu vendo um carro para um cliente, quem vai fazer essa entrega do carro é um profissional nosso, não sou eu, né? Para matar no peito, mesmo falar de tudo, toda a tecnologia embarcada desse veículo, o cara precisa entender. Que nem você estava falando aí agora. Por isso que eu achei legal que você falou, ó, eu mato no peito. Então lá, qual que é o lema da ALL? Entender para atender. Né? Logística, ALL logística. Entender para atender. Então é isso. No mínimo, teus vendedores têm que estar ali treinados. Nós estamos falando de lead, nós estamos falando de vendas, nós estamos falando de venda boa, de qualidade de venda. Então é isso, o cara tem que entender. Agora eu vou voltar um pouquinho atrás, vou falar de uma outra situação que o Thiago passava lá quando ele gerenciava as concessionárias, que eram várias unidades. Ele tinha vendedores e vendedores. Vendedor que vendia preço e vendedor que vendia qualidade. Então, tem uma menina, né, que chegava nele e falava assim, Thiago, por quanto eu pego esse veículo na troca? O Thiago falava, você pega por, tipo assim, por 30, né? Até 30 você vai chegar para pegar esse veículo na troca do 0 km. O que ela fazia? Para melhorar a qualidade da venda da empresa, a comissão dela e tudo mais.
ela chegava para o cliente e começava com 25. Então ela fechava com 27. Ele já tinha mandado ela pagar 30. Sim. A hora que ela apresentava o final da venda, era o troço maravilhoso. Perfeito. Então, esse tipo de profissional, não que nós vamos botar 30 vendedores nas nossas lojas dessa forma, mas é o que o Thiago faz. Ele faz um treinamento de gestão de equipe para ser dessa forma, para ter uma qualidade melhor de vendas, que você não precisa vender um absurdo e chegar no fim do mês você ter um resultado. Porque loja de carro é isso, é muita despesa, tem que ter um resultado. Né? Então fala um pouquinho, agora nós vamos mudar um pouquinho o foco de lead para vendas, para vendedores, e a Viviane está aqui para ajudar a gente, né? Dessa forma aí, para os lojistas saber também, que nós estamos aqui para informar e estamos penando no mercado, nós sofremos com isso para caramba, que é o material humano, é vendas, e como é que nós vamos fazer com vendedores, né, para a gente conseguir sobreviver esse ano. Nós fizemos, essa semana, eu falei com a Vivi, essa semana não, algumas semanas atrás a gente contratou uma consultora técnica, a Aline, para dar treinamento da parte de avaliação. E olha só, pessoal, entenda bem. Ó. Imagine vocês que você chega a ter um avaliador na concessionária, na loja, o dono, quem quer que seja. E você chega lá e ele fala assim, quanto eu posso pagar desse carro? Ele fala X. O vendedor, há vendedores e vendedores. Se ele não tiver preparado, ele simplesmente vai falar a informação, ele vai ser um pombo-correio, um telefone sem fio. Quando ele tem a informação para poder justificar, é o que acontece, seja na venda ou seja na compra. Toda a informação que eu falar para a pessoa, eu tenho que justificar. Ó, esse carro custa X por causa disso. Esse carro eu posso pagar Y por causa disso. Isso é básico. Anota aí que vai cair na prova. Toda informação que você passar para um cliente, você tem que justificar. Ó, eu gostaria que você viesse pessoalmente. Por quê? Porque eu quero. Porque eu sou folgado e eu não quero ir até você? Não. Eu quero que você venha pessoalmente para que eu possa apresentar o produto e, de repente, você possa conhecer o meu estoque. Eu quero que você venha pessoalmente para que possamos tomar um café juntos. E eu possa apertar a sua mão e olhar no seu olho. Tem que justificar. Isso é básico. E diante da jornada, Vivi, você mencionando para a gente que um cliente tem de usado hoje tem 65 dias. 55 a 60. 55 a 65 dias de prazo para comprar, em média. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Você concorda que é como se fosse uma cultura do agro, seja uma plantação? Porra, se você for plantar limão, você não vai plantar e colher amanhã. Se você for plantar chuchu, você não vai plantar e colher amanhã. Vou comer chuchu, vou plantar hoje porque amanhã eu quero comer chuchu no almoço. Tem o tempo do plantio, de regar e colher. O tratamento do cliente é literalmente igual. Ele chega, você tem que ter a sensibilidade e compaixão de querer compreender como se fosse um médico, fazer um diagnóstico, e a partir disso, você tratar com o tempo. Porra, tô com umas manchas na pele. Sim. Passa um creme que sai. Não, passa um creme que vai diminuir. Semana que vem você volta aqui. Você tem que ter um contato, tem que ter um acompanhamento. E é justamente o bendito desse acompanhamento que as empresas, inclusive a minha, carece. Porque ele quer o quê? Ele é imediatista. Como ele tem um objetivo mensal, eu tinha um ex-diretor que ele falava que tinha 2 formas de pensar. Com a cabeça e com a barriga. Normalmente ele pensa só com a barriga. Eu quero comer hoje. Se ele pensar com a cabeça, ele vai comer sempre. É mais ou menos assim? É exatamente isso. É assim, ó, a gente começou a falar sobre o grau de dificuldade, então quanto tempo eu fico no mercado, com quantas empresas eu falo. A gente não tem, mesmo as montadoras para vender um 0 quilômetro, porque eles usam até tua jornada lá dentro, você passa por várias telas, você monta o carro e tal, é um cara um pouco mais, deveria, né, ser um cara um pouco mais preparado para comprar. Mesmo esse, a gente sabe que ele pode estar lá no começo da jornada. Então, o primeiro ponto é entender o cliente. Então, o cliente da loja, cliente do telefone, cliente de qualquer meio que seja, onde ele está na busca? Quanto tempo ele tem para comprar? E pergunta com todas as letras. Mas diz por que você está perguntando, né? É exatamente isso. Nunca faça uma pergunta sem explicar o motivo. Por isso que as pessoas não respondem nada, né? Então, Thiago, eu tô vendo que você, pelo valor, né? Pelo altíssimo valor do teu investimento, eu tenho certeza que você vai fazer uma série de pesquisas, uma série de buscas. Eu queria entender o que você quer. Então, o que você busca? Primeiro, você está no teu dia 1 de pesquisa ou você já está com alguns outros negócios? Compartilha comigo. Quem sabe eu não posso levar para o meu diretor e a gente discutir, eu consigo algo melhor do que você tem. O que você já tem de negócio? Entendeu onde é que ele está? O que ele já tem de negócio? Esse carro ele conhece? Quanto? Por que ele escolheu esse carro? Será que é só uma questão de preço? Então, se for preço e outra questão, tipo porta-mala, sei lá,
Você pode checar uma série de outras coisas no teu estoque para oferecer também. Não tenha dúvida, esse é um ponto crucial, inclusive, permita-me te interromper, desculpa, Claro, aliás, imagina. é justamente isso. O cara, ele entrou, o lead entrou, o cliente entrou, vamos chamar o lead, não, vamos falar que o cliente entrou para comprar um determinado produto, mas ele não sabe o que ele quer comprar, poxa, ele não sabe. Poxa, eu Ainda entrei mais pra comprar um seminovos, né? Corolla, Desafiador. mas o Corolla custa X. Ah, mas o Sentra, será que o Sentra? De repente você tem um Sentra com uma quilometragem muito baixinha e é um carro seguro, de repente o cliente vai comprar. Essa semana aconteceu de um cliente querer comprar um carro hatch, ele foi embora com uma Duster. Por quê? Porque ofereceu e deu opção diante daquilo que compreendeu que o cliente precisava. Você tem que compreender. Eu não vou oferecer, naturalmente, eu não vou oferecer uma caminhonete para um cara que precisa de um carro, um porta-mala. É isso. Entendeu? Que tem dificuldade, às vezes, na coluna e tem dificuldade de entrar. Não sei, tem que descobrir. Se fizer um bate-bola na tua loja, fizer uma reunião, um café da manhã e tal, e começar, sem que as pessoas percebam que você quer pegá-las na curva. Veja se você vai ter de 1 ou 2 vendedores, uma equipe de 15. Alguém que sabe qual o perfil do comprador. O cara tem filho pequeno? Sim. O cara não sabe. Não faz entrevista consultiva. Nada, não sabe absolutamente. Por isso que não consegue oferecer nenhuma outra coisa. A gente estava, domingo passado, né, João? A gente estava checando lá, fazendo um relatório até pra gente trabalhar essa semana, exatamente checando as abordagens pra gente ver se aquilo que a gente tá aplicando tá seguindo num fluxo natural. O script, né? E assim, não tem. É balcão de informação que você encontra no mercado. E depois, aí tem essa justificativa que o cliente é gelado ou que ele desistiu. Mas assim, ó, você me pergunta, eu te respondo, você me pergunta, eu te respondo. Nunca o contrário. Quando a gente devia fazer a condução dessa dança, não é verdade? Sim. Então o tango é meu. Então sou eu que te levo. Deixa o cliente. Tudo que ele me perguntar, é evidente que eu vou responder, né? Ele é o patrão. Mas sou eu que vou conduzir perguntando algumas coisas. E diz pro cara: eu queria te atender da melhor forma possível. Tenho certeza que até pelo valor do teu negócio e o leque que você deve estar abrindo, deve ter umas 10 pessoas te incomodando o dia inteiro. Investe 5 minutos conversando comigo, porque eu vou, além de te atender, na hora que você mandar, eu vou te trazer para a mesa uma série de possibilidades. O que você quer? Você tem filho pequeno? Você quer porta-mala? Você quer enfiar a tua prancha em cima do carro para levar para a praia todo final de semana? Você quer economia? Que carro que você já teve ao longo da tua vida? Bate papo. A gente não fazia isso? Pergunta do futebol do cara, pergunta de absolutamente tudo. Criar rapport. Claro, evidente. Se você não criar essa conexão com uma pessoa... Pera, como é que é? Criar rapport, chique, né? Ele é chique, né? Não, ele inventa. Ele tá Não, é idiotice, né? É conexão. inventa, É conexão. Ontem eu falei isso pra ela. Ontem ele brincou Mas com ela falou assim: vamos fazer um overview Fazer com os um vendedores. overview, ele Overview, caralho. Não, eu entendi isso. Outro dia o cara falou esse negócio do Clodovil aí, eu guardei esse negócio. Cara. É isso aí que eu vou falar pra você, né? Teve uma palestra de um grande bilionário aqui de Ribeirão, bilionário, eu já falei isso pra você. Chegou lá, cara, e o cara é muito simples, né, cara? Mas tem muita grana, né, cara? Então, ele pegou e começou, tava essa molecada, né? Nós temos uma agência de marketing, você sabe, né? E essa molecada só fala isso. Então, chegou lá, cara, o cara começou a falar, tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Aí ele levantou a mão. Parou. Ó, aqui nós só vamos falar termos que todo mundo entende. Isso aí que você falou agora, nem eu sei o que é que você falou aí. Aí vamos parar disso aí, cara, porque nas palestras da Luiz Helena, também, cara, acontece isso. Ela fala dessa forma que nós estamos falando aqui. Sim. Porque a simplicidade é que fez o grupo crescer, e ela deu até uma entrevista agora de como foi fundada, né, a Luiza, que fundou a Magazine Luiza, porque a Luiz Helena é sobrinha da Luiza que fundou o negócio. Ela atende, você escutou isso aí? Ela atendia, cara, um por um dos clientes e fazia tudo isso aí que você está falando, que nós estamos comentando agora. Ela deixava o cara falar, ela falava, ela virava o cara de uma estante para um guarda-roupa e tal, ela vendia, ela era única, e ela atendia cliente por cliente. E ela ia lá, dar a mão pro cara, acabou de vender, dava a mão pro cara, muito obrigado por você ter vindo aqui na loja, e já concorria com uma pequena loja e com redes. Então, olha a diferença que algumas pessoas fazem no comércio de vendas e em outros lugares aí que se propõem com a empatia, né, João? A empreender. A gente não tem margem para trabalhar, você concorda? Não tem? Tipo, você não vai achar o tal do Corolla com a quilometragem X do ano tal, da cor X. Você não vai achar 5 pau de diferença. Mas você não falou pra Vivi já da forma da Coca-Cola, cara? Que alguns lojistas têm? Tem alguns lojistas aqui no interior que tem a forma da Coca-Cola. O que é isso? Enriquece, tem a forma da Coca-Cola. Então o cara... Segredo, a gente não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe como. Então, aí a hora que faz um negócio, de repente o Thiago me liga, pô, mas o cara fez lá, pô, X. Porra, como que ele fez tá X? Esquisito. Não, tá mais barato. Tá mais barato do que a gente iria pagar na boca em São Paulo. Tá aí ele fala assim,
Puta, o cara tem a fórmula da Coca-Cola. Fórmula da Coca-Cola, É isso. exatamente. Então, assim, ó, desde que o mundo é mundo, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre ouvi que o fator diferencial sempre vai ser o humano, né? E é exatamente isso. Como é que você quer vender? Eu vou insistir nisso. Como é que você quer vender o segundo produto mais caro da vida de uma pessoa sem fazer nenhuma pergunta? Eu convido os senhores, façam. Abre lá o sistema de vocês, abre o teu CRM, abre os teus... Olha, pega o WhatsApp e veja o seu vendedor conversando com o cliente, em qualquer marca. Juro por Deus, eu tenho bibliotecas com BMW e tal, com só marca de grife. É a mesma coisa, não tem uma pergunta. Eu pergunto, responde. Ah, tem pergunta. Seu CPF para eu passar aqui para ver se vai dar ficha. Essa é a pergunta. Não tem nada para compreender. Ninguém está interessado no outro. Absolutamente ninguém. E veja, olha o valor. Né? Vender um imóvel, vender um carro, não é vender uma calça jeans, gente. E calça jeans ainda vai muito, não é nem só pelo preço, né? Mulherada, a gente meio que faz compra pra curar a alma, né? Não é meu caso, eu não gosto de fazer compra. Mas a mulherada sai pra dar uma olhadinha, tô chateada, né? Tô num dia meio mal, como chocolate, eu vou fazer compra. Isso não vai acontecer com um automóvel, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Como é que a gente não investe? Como é que não dá atenção pro cara que tá na frente? E eu penso ainda mais quando são carros de valor menor, assim. É a grana da vida do cara. Sim. Pô, né? Sim. Não, mas eu fico pistola com isso, cara. Sabe por quê? Porque assim, ó, ainda quando o cara não tem informação, não é o caso, nós estamos tentando ter informação, para isso que você está nos ajudando, e a gente tem o prazer de ter você como nossa consultora, e eu indico o pessoal aí do segmento fortemente a Vivi. Ô, Vivi, depois, desculpa, depois você dá uma comissãozinha para nós. Lógico, já combinei com ele. Obrigado. E aí é o seguinte, das duas uma, enquanto você não tem informação, enquanto você não sabe que aquilo que você está fazendo é errado, tá bom, você é leigo, você é um ignorante, talvez. Talvez não, é um ignorante. Mas a partir do momento que você tem a informação e você continua fazendo, tem só duas hipóteses na minha cabeça. Ou você quer fuder a empresa, ou você é burro. Não é? A pessoa que tem uma informação, ó, é para você, se você for para aqui para esquerda, você vai cair num buraco. Se você for para direita, você vai numa rua sem saída. Você tem que ir por aqui, reto. Se você tá orientado aí reto, porque você não sabe o caminho. Ó, o caminho é esse. E você não vai, ou você é burro, ou você tá querendo fuder a empresa. Tá de má não tem fé. Como. Não tem como. Hoje em dia, eu vou só fazer uma parte no que o Thiago tá falando. Antigamente, não tinha ferramentas e não tinha custo para a empresa. O cara pegava o orelhão, punha uma ficha e ligava atrás do cliente. Hoje, as empresas, né, de um modo geral, aí, investem muita grana mensal em ferramentas para os colaboradores trabalharem. Mas aí, cara, tem a gestão de processo, né, que você tem que ficar em cima do cara. Pô, você fala todo dia a mesma coisa pro cara. É impressionante isso aí, pô. Então, e você tá gastando, você tá investindo, você tem isso, você tem uma ferramenta ali. Ó, além de você investir, pelo amor de Deus. Você tá gastando tempo a coisa mais preciosa, que é o tempo, que você poderia estar dedicando a encontrar outras estratégias pro seu negócio. Sim. E você tem que ficar lá no operacional. Sem dúvida. Eu não acho ruim de ficar no operacional, é necessário. Não, mas, de repente, se você tivesse uma equipe que já rodasse no automático, você conseguiria, em tese, como diretor, sócio, alguma coisa, tá pensando em novas parcerias, em novos canais de compra, em novas ferramentas. Eu acho difícil, cara, é enfiar na cabeça do cara isso aí que você tá falando, pô, porque você já tá gastando. Não é que ele seja burro ou nada, eu acho que é acomodado, né, que o salário dele tá bom. Porque assim, se você tá dando o caminho para ele, a empresa tá investindo em N ferramentas e outras facilidades para ele conseguir vender. E ele não vai. Então, ou não é burro, não. Ele é acomodado. Porque, assim, se ele tem tudo na mão, por que não acontece? Porque não, mas vai casar com o início nosso. Sabe o que vai casar? Vai casar com a fome. Então, exatamente. E falta de fome. Aí vai fazer o que lá? Então, tá trabalhando na empresa de uma certa forma que não tem ali uma perspectiva de vida, de melhora, no final do ano, ir levar a família pra praia, fazer um outro negócio, melhorar o carro dele, reformar a casa dele. Não. Os 4 contos que ele tá ganhando por mês, né? Em média aí, tá bom pra ele. Tá bom, e ele vai ficar dessa forma. Aí o que vai acontecer? Ele fica lá anos na tua empresa, né? Não rentabiliza o negócio, e a hora que você vai fazer um acerto com ele, arrebenta o nosso. O salário dele já não é um negócio, é um negócio melhor na carteira, a hora que você vai fazer um acerto com ele, você tem que dar uma parte da empresa pra ele. Já aconteceu várias vezes com a gente. Sim. O cara vai fazer um acerto, você tem que dar 80, 100 pau pro cara.
Mas isso não vai acontecer porque antes disso a gente elimina o cara. Mas então, não, mas nós estamos mesmo, tentando exato. discutir esse assunto e falar, É. né, para que encontremos nós, como gestores do negócio, uma solução para isso, né? E aí vem o lado emotivo, emoção, amigo Sim. do cara. E a gente já falou várias vezes que amigo é pra gente tomar uma cerveja. É. Mas pra Lógico. trabalhar Empresa na é pra empresa ganhar não dá. dinheiro. Não dá, né? Não dá. Mas é muito maluco, assim, ó. Testem nas reuniões de bom dia, perguntar isoladamente, perguntar para as pessoas, né? Qual que é a estratégia do dia para fazer? Porque, assim, sai de casa, parece que é Jesus que vai ajudar. Sim, já viu isso? se Deus quiser. Mas ele já ajuda Se com Deus muita quiser. coisa, né? A gente volta, a gente come, a gente tem saúde, volta numa cidade super violenta, volta ileso para casa. Já é Jesus. Aí é pro cara vender pra gente também, já viu isso? Então não tem estratégia no dia. Ah, eu pretendo vender. Aí você vai falar, porra, que legal. Com quantos clientes você conversou hoje? 0 clientes. Quantos... Jesus já mandou o lead para você. Exato. Ele já mandou o cliente para você. Depende de você agora. Se o Jesus não vai fazer a venda para você também, ele já tá dando essa oportunidade. Loucura. É muita bondade. E então assim, ele tá ali, né? Você percebe isso? Como é que você... Com quantas pessoas você falou hoje, ativamente? Porque, assim, isso é outra coisa interessante também. Ano passado, nosso setor é muito atrasado, né? Ano passado ficou todo mundo batendo na estatística de que tinha alguns... tinha ciência suficiente para descobrir que se você falasse com um cliente em até 15 minutos, ele tinha uma chance enorme de aumentar a tua conversão. Eu aumentava em 90% exponencialmente de melhorar. Ficou todo mundo só com essa informação na cabeça e agora é isso. É tipo, falou comigo, eu respondi. Já viu? É batata quente, é só para se livrar. Gente, responder em 15 minutos ou em 1 minuto em horário comercial é simplesmente você estar com a porta da tua loja aberta. Sim. É só isso. É o mínimo do mínimo que você pode fazer. Não é? Qual que é a tua estratégia ao longo do... Pergunta pro teu vendedor. Com quantas pessoas você ligou? Posso ver seu celular? Né? Posso dar uma olhadinha com quantas pessoas você falou hoje? Falei com 2. Como é que você chama? Maria do Carmo. Jorginho. Regininha Poltergeist. E você acha que, então, diante disso, diante de todas as dificuldades, você acha que isso daí é uma exceção? Que existem poucas lojas que têm essa dificuldade ou muitas lojas? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você acha que é possível você, como consultora, afirmar que você vai dobrar a venda de algum cliente seu? Como acontece no mercado? Não. Eu acho que assim, de verdade, pode procurar, meu currículo tá lá no LinkedIn, pode ligar para os regionais. Todos os lugares onde eu trabalhei, o último grupo, no 2º ano, a gente dobrou venda oficina. Comercial é um pouco mais difícil disso acontecer, né? Mas os números eram sempre acima dos regionais, todo lugar onde eu trabalhei. Mas isso é tempo. Isso são 4 anos trabalhando numa empresa e todo dia plantando um pouquinho. Alguém falar que vai dobrar a tua quantidade de venda é ridículo. Até porque, assim, depende. Vou fazer uma ação específica, vou investir uma grana fenomenal, vou fazer um pregão, vou gastar os tubos na internet, sei lá, você tem estoque, não sei. É uma estratégia, mas... Levando em consideração o teu negócio no dia a dia, faz sentido. Dobrar existe uma crescente. Existe uma crescente. Então, dobrado, estou falando no sentido de constante, não dobrar num mês, numa ação pontual. Não, nem a pau. Dobrar a média. Certamente. E nessa ação pontual, acontece isso nas lojas de carro, nós temos outros ramos também, que eu fico puto com esse negócio, sabe? De ter que ter um estoque, né? Um estoque até bem variado, né? Um estoque... Isso eu estou falando no carro, tá? Um estoque que está ali com o laudo cautelar, com a estrutura cara pra caramba, ter que fazer ação de vendas e abaixar o preço disso aí tudo para vender. Então, isso eu fico... vendeu 20 carros. Lógico, que é o que o Thiago falou agora. Vendeu 20 carros, mas vendeu o preço. Né? Você abaixou tudo. Aí, numa loja de roupa. Porra, eu já falei pra isso aqui. O Thiago trabalhou com roupa já. Então, ele acompanha lá algumas dores nossas, né? Muito choro meu, né? Então, eu trabalho com várias marcas lá, multimarcas, Hering, Calvin Klein, tá bom. Um dia eu chego lá, rapaz, o pessoal contratou uma consultoria e tal, vamos fazer uma ação de vendas, vamos fazer um bazar. Eu falei, bazar, bom, hein? Que eu chego nesse bazar, que eu pego liguei pro Thiago na hora, liguei pro outro, falei, corre aqui, rapaz. Por quê? Eu falei, você pagou 200 conto de custo de uma calça Calvin Klein, que o mercado vende ela por 400. Tá vendendo por 100 aqui? Eu mesmo fui lá e comprei 4. Eu mesmo comprei de mim mesmo. Você entendeu? Então eu falava pra ele, porra, não faz isso, cara. Aí eu fui entender que o mercado era outro. Aí o Thiago falou,
Não tá errado isso aí não, porque roupa é assim, vai ter que queimar, porque não sei o quê, porque muda a coleção, muda não sei o quê, muda... Então produto empacado. Cara, eu achava que o negócio, pra você ter uma ideia, né? Uma loja de roupa normal, eu conversei com um cara, ele tinha 4 lojas nos shoppings aí, né? Aí eu falei pra ele, ó, fiz uma aquisição de uma loja assim, assado e tal. Ah, beleza, tá legal, como é que tá lá? Eu falei, tenho 18 mil peças. Quê? 18 mil peças você tem na loja? Eu em 4 lojas tenho 3.500. Ele falou, você já se ferrou. Porque eu achava, pra você ver que não entender do mercado, eu achava que tinha que ter estoque. Não, tem que ter giro. Tem que ter giro. E lá no carro é a mesma coisa. Com certeza. Você entendeu? E tem que ter giro de que forma? Com uma margem. Porque você tem custo. Saudável. Então a gente fala todo disso aí. Então cai nesses assuntos que nós estamos falando aqui. Então, mas a gente estava falando também um pouco mais cedo sobre toda a tecnologia hoje, ela não está funcionando para estilingar, para dar um plus, para escalar o cara que é bom. Ela tá para virar muleta para os demais. Sim. Vamos usar um exemplo? As grandes empresas, com o advento da pandemia, o aumento do número de lead e tal, todo mundo começou a investir em tudo que era lugar, precisava gerar lead, viu um percentual enorme de clientes sem ser atingido, ou seja, sem conseguir falar, porque é isso. Então, veja só, eu ligo para você 8 horas da manhã, você não me atende, você podia estar na sua fisioterapia, por isso você não me atendeu. Aí o cara tenta de novo meio-dia, você está num outro compromisso, talvez atendendo um funcionário, talvez numa reunião, desiste. É isso, o esforço é esse, liga 2 vezes, aí os caras iam estacionando. Começou a acumular cliente, abriram as empresas todas de pregão, vou chamar de pregão. São essas empresas que pegam as bases todas, liga e coloca um monte de cliente no final de semana. Como é que essas empresas, que estão milionárias, como é que esses caras nasceram? Em cima da ineficiência, em cima da incompetência. Opa. Não, mas assim, mas é a incompetência da incompetência. Observe, bota a câmera em tudo, senta, fica quietinho, observando o dia a dia da tua loja. Você vai ver que você tem metade, 60% do teu dia extremamente ocioso. Não tem outra coisa para a pessoa fazer. O que um vendedor tem que fazer? Ligar para cliente, procurar cliente. Então, peraí, eu vou pegar essa turma aqui. Nós fizemos, eu gosto muito da história de demonstrar, né? Até para não falar, chutar. Então, o que nós fizemos? Logo no início do trabalho com vocês. A gente colocou todo mundo no link e eu passei 1h15 ligando para cliente. Para mostrar primeiro a aplicação do script que a gente estava treinando as pessoas, dá para fazer um 4D, né? Então, faremos isso hoje individualmente. Exato. Então a gente fez, e eu fiquei 1h15, todo mundo quietinho, só escutando, e eu fazendo. E 1h15, entre uma ligação e outra, dava uma explicação, explicava por que isso, e todo mundo escutando a mim e o cliente, tá? A ligação estava aberta para todo mundo. Então a pessoa escutava a mim e escutava o que o cliente dizia. E 1h15, parando entre cada uma das ligações para responder a dúvida do pessoal, porque a gente era uma condução, né? A conversa era uma reunião orientativa de treinamento. Eu fiz 45 ligações e mostrei lá. Então, assim, como é que o vendedor ao longo do dia te entrega 15, beleza? Não, 5. Eu fiz. 5. Só que assim, aí de novo, ela conta história. Não tem história, eu fiz ao vivo, não é isso? Sim. A gente ficou ao vivo. Não, mas eu vou fazer um adendo disso daí. Ligando pra todo mundo. Nós estamos tratando do bendito do lead. Eu vi uma colocação ontem, eu não lembro quem que fez essa pergunta. E se não existisse internet, como que você venderia hoje? Porque os vendedores atuais, né? A gente não tá falando daquele mais velho que a gente comentou da década de 90, a gente fica falando só dessa porra de internet ou daquilo que a empresa faz de marketing para atrair o cliente. O que ele faria se ele fosse autônomo? Igual você citou o exemplo do cara que fica pesquisando. Qual é o método de prospecção dele? O mercado do jeito que ele tá hoje, amor, ele não faz nada, sabe por quê? Vou falar outro paralelo. Com essas ligações que eu faço para algumas empresas, uma parte do lead que eu recebo é o lead chamado de fluxo de loja e test drive, que é o cara que baixou lá. É tratado igualzinho o lead. Então, o cliente que baixa na loja, pega na sua mão, monta no carro, dá uma volta, é igual. Porque o que acontece? Se eu tenho um grau de dificuldade, primeiro o cliente está pesquisando, olha o valor, estou pesquisando o mercado inteiro, você divide o tempo. Já parou para pensar? Você está tentando falar com o cliente, você está dividindo com o expediente dele. E o mais importante para a gente ao longo do nosso dia é o nosso expediente. Eu estou com vocês hoje ao longo do dia, te vi ontem, vou estar amanhã. Se uma pessoa quiser falar comigo, eu não vou atender. Eu estou em cliente, eu não posso atender. Então você dá uma embarrigadinha. Não é que você não tem interesse, mas é isso. Faz 2 esforços de qualquer jeito, não tenta mais e é o cliente que não está interessado em alguma coisa. E aí é onerando. E o mais interessante é que os grupos pagam, né? Sim. Porque vão aceitar. Ai, meu vendedor não liga mesmo. Então você quer dizer que hoje as empresas, do modo geral, não todas, mas a grande maioria,
elas mais sofrem vendas do que fazem vendas? Total. Uma das frases que eu mais... É meu mantra. Qual que é a diferença? Sofrer venda é exatamente por conta... Tudo que a gente tem, especialmente os grandes grupos, é o que mais acontece. Loja menor trabalha muito melhor do que grande grupo. Então, assim, o cara tem preço, né? O cara comprou aquela cacetada de carro, preferencia aquela cacetada de carro lá, tem preço pra cacete. Tem os bancos investindo, vamos fazer um eventinho, vamos fazer não sei o que lá. É uma puta... E aí divulga, o cliente vai lá e vê. É uma prateleirona, eu acho minha cor, eu acho meu preço, eu choro um pouquinho sobre margem, ganho mais vantagem competitiva financeira ainda, eu vou lá e escolho. Vender é eu conduzir o cliente no processo. Então você quer dizer que existe, a partir disso, então, existe mais atendente que vendedor? Ou tem vendedor tirador disfarçado de pedido. Disfarçado de atendente? Se você fizer como eu, é revoltante. E eu compartilho com quem pedir, não só com vocês. Eu já falei, peça que eu mando. Eu só tiro o nome da empresa pra ficar ético. Mas Thiago, desculpa te cortar de novo. Você já falou isso várias vezes, pô. Ué, principalmente em Toyota e outra coisa. O cara é tirador de pedido. Você sabe que é vários caras que são tirador de pedido. O cara nem liga, ele fica lá sentado inteiro fumando, tirando pedido. O cara liga lá, eu quero comprar um Corolla, eu tenho. Aí é um grande grupo, tem cores variadas, o cara vai lá, eu tenho a 157 para o carro. Você não anunciou 155,5? Porque você foi lá, pegou 3 carros do melhor lugar, do melhor preço e anunciou. E outra, o que aconteceu? Vendeu. Sim. Né? Você fez uma ação a semana retrasada e mandou para mim. Nós começamos a postar os preços, você colocou preço de custo, preço de nota de fábrica. A gente não ganhou nada nos carros zero. Mas nós vendemos 3 carros e pegamos as trocas. Exato. Sim. Então é isso, né? Então, nós já sofremos isso aí. Que a Vivi tá falando que você tá falando. É um balcão de informação. O departamento de vendas virou um grande balcão de informação. E a gente não tá aqui, pessoal, para descer o pau propriamente nas pessoas ou para fugir da responsabilidade nossa, tá? Muito pelo contrário. A gente está discutindo esse tema aqui justamente para enfatizar que nós precisamos de gente dedicada, qualificada, técnica. Nós precisamos. Nós não sobrevivemos, nós não temos longevidade se não tivermos boas pessoas, bons profissionais, pessoas dedicadas junto, próximos da operação. Pelo contrário, se eu tiver um monte de cabeça de bagre, a tendência é que a gente fique cabeça de bagre também. E outra coisa, né? Nós estamos aqui para expor as dores. Sim. É uma coisa mais difícil ainda de você chegar num lugar e você tá falando isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos expondo as dores. Sim. E não é isso aqui é bom porque ninguém nos assiste, falando que nós somos perfeitos. Pelo contrário, toma porrada. Os caras são fodão. Não tem nada de fodão. O seguinte, nós estamos expondo as dores. A Viviane está aqui para ajudar a gente nas dores. Né? Tá assim, sendo contratada caríssima, viu? É nada, eu tô brincando. Então ela está aqui para nos ajudar, né, a fazer de uma forma melhor e nós estamos expondo para o mercado que forma que é essa melhor. Sem custo, que nem o Thiago falou. Isso aqui é uma consultoria gratuita da Viviane para todos vocês que estão nos assistindo. Então é diferente o negócio. Não tem hoje em dia, cara, não tem, nós vamos reinventar a roda, nós vamos, não tá aqui, tá difícil o mercado, nós temos que ter isso, a gente fala para todos os lojistas, para todos os colaboradores. Tem que entender que tem que sentar e trabalhar, não é ficar no WhatsApp o dia inteiro, né, vendo filminho e tal, que é gostoso, eu também fico. Né? Então não adianta. Se você fica aqui parte do seu tempo... nós temos vendedores que ficam 30%, 40% do dia do seu tempo vendo TikTok, coisa arada, que não vai somar nada, depois chega no fim do mês, puta, eu não consegui, o mês tá ruim, tá difícil. Então, é isso. João, eu acho que é uma tríade, assim, ó. Eu acho que a história do... Primeiro ponto é o seguinte, o que é a única coisa que você não consegue ensinar pra ninguém? Tesão, paixão. Então, o primeiro ponto é lembrar disso, aquele brilho no olho que precisa ter. Você não esquece. Por melhor, contrata o cara, o melhor... Sabe que eu sou apaixonado pelo Bernardinho, o melhor palestrante, na minha opinião. Mas você pode contratar ele e deixar uma pessoa que não tem... Que não arrepia. Tem sangue na veia. Esquece. Talvez você se emocione por 5 minutos, vai passar depois. Então, o primeiro ponto é isso. Brilho no olho, paixão, uma pessoa com aquela fome e tal. Segundo, é processo bem desenhado. Não adianta também ser um rendezvous e... Né? Você precisa ter um processo. Tem que analisar a força. E deixar claríssimo também o que é penalidade numa pessoa que não cumprir teu processo, porque precisa, não é? Sim. Nós fomos, foi assim que a gente foi educado. Esse é um ponto crucial. Se eu fizer... se você vender X carro, você tem X de bônus. A gente sempre fala isso. Não? Se você tiver um escalonamento por meritocracia, você vai potencializar, pode ganhar X ou Y. E se eu não fizer? Se eu não fizer, exato. Essa é a chave, pessoal. Tá bom, se ele não cumpriu o primeiro mês, não cumpriu o segundo mês, não cumpriu o terceiro mês, e aí?
Isso é importantíssimo deixar claro. Eu não tenho isso claro na empresa, a gente vai formatar isso junto, porque até então, se não fiz, pau no cu da empresa. Eu não produzi, a empresa se vira. Eu não posso chegar e falar assim, se eu não produziu, você não vai ganhar. Né? Não, mesmo sem produzir, ele vai ganhar. Vai ganhar pouco, mas vai ganhar. Começo, né? Não vai ganhar pouco, não. Não vai ganhar pouco, não. Pega a média de mercado. Sim. Né? Eu ouço bem o Lucas, né? Ele é muito... O Lucas é muito focado, ele racional. É um cara... Ele planilha tudo, ele faz custo de tudo, ele explica tudo. Então, a empresa está, de uma certa forma, o controle dessa empresa e o lucro dessa empresa está na mão dos financeiros. E o Lucas é um cara desse. Ele mostra, por colaborador, o que está acontecendo. E a gente que não aplica isso aí, não aplica, né, a pena, não faz nada, vai com o coração. Esse mês foi, esse mês não sei o quê. Então não adianta ser dessa forma. Não adianta, a gente tem que melhorar muito. Agindo assim, parece que está beneficiando uma pessoa e está prejudicando, porque está incentivando a ficar mais... Ela e você. Está prejudicando ela e você. Exato. Ela tem aí uma perspectiva de crescimento, vai aumentar a renda dela, vai aumentar a qualidade de vida dela e tudo. E, consequentemente, da empresa. Então, não está sendo dessa forma, você está sendo conivente. Né? Você está se sabotando e sabotando o teu colaborador que não está cumprindo o processo, não está fazendo as coisas aí da forma certa. Só para dar a tríade, então, pessoas corretas, então também não adianta uma pessoa totalmente inadequada para o processo de vendas e não adianta uma pessoa totalmente inadequada para o processo de vendas tá lá. Então, primeiro ponto, pessoas. Segundo, processo super bem desenhado. E o terceiro e último é acompanhamento todo santo dia. Você vai visitar o teu processo o resto da vida. Não tem segredo. O que você falou aí agora é exatamente o que eu falo para o Thiago, que eu não sou um gestor eu sou um comercial, eu não sou um gestor de equipe, de acompanhamento de processo, e eu passei por essa fase aí. O que eu falo para ele? Tem que fazer dessa forma, né? Então até vai ter uma reunião em Taquaritinga disso, que a gente estava até falando ontem. Cara, não tá acontecendo as coisas. Você chega, não é só lá não, na JM também. Você chega, o carro já tá lá, não tá preparado. Ontem, cara, eu estava em Taquaritinga e chegou o nosso preparador da estética. Tô terminando a picape. Rapaz, a hora que ele falou isso, eu quase infartei. Porque assim, ele tá terminando a picape do Goiás ainda. Já era pra estar pronto. Já faz mais de 50 dias que esse carro tá no estoque. Que eu, sim, por cima eu já sei que faz mais de 50 dias que esse carro tá no estoque. Sim. Pô, como é que vai dar lucro um negócio desse? Você já veio de uma troca que deu um tempo de pátio imenso. Sim. Nós fizemos uma troca apertada para sair daquele veículo. E aquele segundo veículo que pegou na troca, só pela minha cabeça já faz mais de 50 dias. Então, olha isso que nós estamos falando. Olha a importância disso aí que nós estamos falando. Que é o quê? João, acompanhamento do processo. Entendeu? Deixa eu interromper, porque a gente estava nos últimos 2 minutos. Só para fazer as considerações finais, o tempo fluiu muito bom, de uma maneira bem rápida. Bem breve, Vivi, quais são suas considerações finais para a sua audiência? Olha na câmera ali. Eu acho que é exatamente isso que a gente... Essa ou essa? Essa aqui. Eu acho que é exatamente... Eu acho que a riqueza, ou a escalada do negócio está exatamente nessa tríade. Coloca as pessoas corretas, desenhe um processo robusto, né? Desenhe e, no final, acompanhe insistentemente, acompanhe todos os dias. Lembra que motivação é igual, não é igual banho, porque tem gente que toma um banho só por dia. É igual comida. É 3, 4, 5 vezes ao longo do dia que você precisa insistir e voltar e observar se as pessoas estão aplicando aquilo tudo que elas foram treinadas para fazer. Legal. E o João, para finalizar? A gente vive no carro, a Viviane também falou isso, eu falo para vocês, né? Prestem atenção na sua equipe, tem que ter gestão de equipe, tem que ter acompanhamento de processo. Vocês fizeram essa pergunta no carro hoje, qual seria? Não tem para onde você correr, velho. Ou você vai ficar para trás, vai ser atropelado. Não. Gestão de equipe e acompanhamento de processo. Exato. É isso aí. Para complementar e para finalizar, eu adiciono ainda tomada de decisão. Porque em algum momento, se a gente vê que algo não está legal, que algum indicador mostra que aquilo não está no caminho certo, a gente tenta corrigir, mas se após tentar corrigir não ficou legal, a gente tem que tomar a decisão de substituir. É doloroso, é sacrificante, mas às vezes é melhor você eliminar um colaborador que não está produzindo naquele momento do que sacrificar o barco inteiro, claro, que é a empresa. E aí, mais um episódio que a gente gravou aqui hoje com a convidada Vivi, da MyGoals. E agradecer ao pessoal que ficou conosco até agora. E a semana que vem tem mais. Um abraço. Um grande abraço a todos aí. Obrigada.